irmãs e prediletos ouvintes de todo o Brasil e toda a terra que me ouve pela audiência, louvado seja Deus. Receba a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra. Queridos irmãos, amadas irmãs, antes de eu falar uma revelação que Deus me deu, louvado seja Deus, eu quero fazer um minuto de oração em nome do Senhor Jesus e ler um versículo da palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, perdoe nossos pecados, nossas transgressões do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a minha humilde oração suba, Senhor, até seus santos céus, que esse testemunho, essa revelação de Deus e essa palavra, Senhor, alcance os corações, que o Senhor venha libertar as vidas, meu Pai, e conceder a grande bênção e a grande vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, Deus me deu uma revelação, louvado seja Deus, e antes de eu, louvado seja Deus, entregar o recado de Deus a todo cristão, todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra, vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 18, que nos diz assim: o textuário diz: os anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Louvado seja Deus. Só até aqui, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra de Deus, uma palavra forte. Deus usando o apóstolo João, alertando a igreja acerca do anticristo. Como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como o anticristo, com as suas atitudes carnais. O apóstolo João estava sofrendo uma grande perseguição por meio do comunismo, das autoridades do sistema militar, político do Império de Roma, e também sofrendo uma grande perseguição de seitas herégicas que era associada ao paganismo e à política de Roma. Mas antes de nós iniciarmos essa pregação, irmãos, eu quero contar uma revelação que Deus me deu. E louvado seja Deus, eu estava orando a Deus pela madrugada e Deus me deu uma repreensão, irmão. Por quê? Eu, meus amados irmãos, devido à perseguição grande que eu venho tendo por pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o arrependimento, tenho passado por grandes lutas, por grandes perseguições. E muitas vezes, irmãos, eu sofro até mesmo cortes, né? Não recebo convites para pregar. Eu tenho pregado sim nas praças públicas, quando tenho oportunidade vou até um hospital, faço visita, mas dentro do ministério das igrejas ultimamente está sendo muito impedimento. Tem as igrejas que eu prego, da Igreja Pentecostal Deus Amor, tem muitos homens de Deus, mas nós vivemos numa época difícil, também o joio, a apostasia entrou nas igrejas e muitos já não suportam mais a sã doutrina e amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então as palavras da verdade, muitos desviam, né? E voltam às fábulas. A Igreja de Deus de Amor é uma igreja abençoada por Deus, foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Mas todo lugar, irmãos, tem o bom e tem o ruim. Nem em todas as épocas, nem a maior igreja teve todos os membros salvos. A maior igreja que teve o maior pastor e é o maior pastor até hoje, Jesus. A igreja, os 12 apóstolos. Um foi condenado, Judas Iscariote. Então é tempo difícil, irmãos. O justo viverá pela fé. Então, devido à perseguição, meus irmãos, eu resolvi compartilhar as palavras, a doutrina de Deus, louvado seja Deus, pelas redes sociais.
usando o Facebook, usando o WhatsApp, louvado seja Deus, só nunca tive Twitter e Instagram, usando o Facebook e o WhatsApp. E comecei a espalhar a mensagem, pregação, como os irmãos têm visto aqui, louvado seja Deus, que eu tenho pregado a palavra de Deus, envio online, som de áudio pela via internet, e costumava postar, louvado seja Deus, as pregações pelo Facebook e pelo WhatsApp, porque devido à perseguição que estava sofrendo, então resolvi usar esse meio de comunicação para alcançar os outros países, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Então, meus irmãos amados, Deus usando o pastor Eduardo Santos, sobre a revelação que Deus deu a ele, sobre o Facebook e o WhatsApp, louvado seja Deus, e eu fiz prova com Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, não criais em todo espírito, mas provai. Como você vai provar? Orando e jejuando. Porque olha, irmãos, como quando o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele foi, glória a Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo na primeira missão, ele e Barnabé separado para pregar o evangelho na sua primeira viagem missionária, oraram e jejuaram e buscaram a Deus para depois ir. E a primeira coisa que aconteceu com eles foi o quê? Eles encontraram com o falso profeta Elimas. E se eles não tivessem orado e jejuado? Então, meus irmãos, a primeira coisa, tudo que a gente faz, qualquer revelação, profecia que a gente recebe, se você não tem muita certeza, não vai já criticando, não vai já falando, dobra o joelho e ora, que o Senhor Deus te dá o discernimento. E foi o que eu fiz. Quando eu recebi essa revelação desse grande homem de Deus, pastor Eduardo Santos, muitos criticaram, muitos murmuraram. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar a Deus pela madrugada. Certo dia fui pregar na igreja pentecostal Deus Amor do Vista Alegre, então onde está o nosso irmão pastor Daniel, e também preguei na sede Surcussal, louvado seja Deus, lá do Elisa Maria 2, Deus usou o nosso pastor Edson, e o pastor Daniel, irmão, é uma benção, mas Facebook não é para crente não, WhatsApp não é para crente não, irmão, sai fora disso aí. Eu fiquei, mas eu estou usando para evangelizar, tenho orado, tenho jejuado, e comecei a falar com Deus, né? E o Espírito Santo realmente estava me incomodando com isso, eu não estava entendendo. E aí eu comecei a orar a Deus pela madrugada. E na hora que eu orava a Deus pela madrugada, eu senti, irmãos, o poder de Deus se manifestar sobre a minha vida. E naquele momento, irmãos, Deus me deu uma visão. Eu vi uma escuridão muito grande. Eu via um túnel negro. E no final desse túnel eu via um garfo, um tridente. Um tridente que nas suas pontas, de ponta cabeça, e nas suas pontas tinha aquelas flechas, tipo que nem aquelas lanças, louvado seja Deus, de portões, né? Pontudo. Então era um tridente. E debaixo do tridente eu vi 666. E debaixo do 666 eu vi o símbolo do WhatsApp, do Facebook e da televisão. E no símbolo da televisão tinha também o Twitter e Instagram, aquele símbolo. E eu não entendi aquilo. Aí uma voz falou ao meu coração, poder de Deus, minha carne chega tremia. Vê isto, meu servo, isso são instrumentos de Satanás na terra, que está destruindo lares, famílias e ministérios, destruindo crianças, porque o alvo de Satanás é destruir a criança, meu servo, a família e a criança, porque ele destruindo a família e a criança, ele destrói a igreja. E eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. Aí Deus falou comigo, meu servo, sai disso. E eu ainda falei, mas meu Deus, amém. E eu falei assim, Senhor, mas tem sido uma bênção, então por que o Senhor tem me usado tanto? As pessoas têm sido curadas, têm sido libertas. Aí a voz do céu me dizia, a voz de Deus me dizia, meu servo, as pessoas são curadas por causa da minha unção na tua vida, por causa do poder da celestial que está em você, do dom que eu te entreguei. Por isso que são curadas. Mas não ouviste o que o meu servo falou, o que eu revelei ao meu servo, e meus outros servos
irmãs, eu comecei a chorar, pedir a misericórdia de Deus e perdão ao Senhor. E ali, meus irmãos, e Deus falou assim: você, meu servo, quer ouvir naquele grande dia? Louvado seja Deus. Eu repudiar você, virar o rosto para você e te condenar, e você me disser: Senhor, eu expulsei demônio, curei, preguei sua doutrina, e eu dizer a você: apartar de mim que eu não te conheço. Eu falei: não, jamais, Senhor. Então, se você não quiser ouvir essa palavra, se afaste disso e avisa todos os meus servos, que muitos deles estão inocentes, presos nisso, e avisa eles para que saia desse sistema. E meus irmãos, e Deus falou comigo: virá muitos murmuradores, muitos perseguidores por meu servo pregar contra isso, mas não temas, que eu sou contigo, e todos aqueles cristãos que for contra, a minha mão pesará sobre eles. Então, meus irmãos, faça a prova dessa revelação que Deus me deu. E eu via, meus irmãos, uns bichos sair daqueles símbolos, e eu vi no símbolo de cada símbolo eu vi um demônio, e esse demônio comandava uma legião. E eu via no símbolo do WhatsApp uma pombagira, uma mulher toda de vermelho e seminua, dando muitas gargalhadas e dizendo que está prendendo muitas almas nesse sistema. E Deus me mostrava sobre o WhatsApp, sobre a mentira que tem ali, muitas postagens mentirosas, sobre as violências e sobre as contendas que tem ali. E nesses três símbolos tinha os 3 demônios comandando. Eu vi o demônio da pombagira, o tranca-rua e o espírito da morte. A pombagira tem destruído casamentos, destruindo lares, ministério de pastores, adulteração tanto no ato sexual como na palavra. E meus amados irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, uma coisa muito terrível. E ali, meus irmãos, eu via ela rindo, dizendo assim: o WhatsApp é meu. Como Deus mostrou para o pastor Eduardo Santos, Deus mostrou para mim. E ela dava risada, irmãos. Eu falava: meu Deus, tem de misericórdia. E Deus mostrava que Ele não está no meio disso, porque a Bíblia diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. A gente não pode beber o cálice de Deus e os cálices dos demônios, ou é ou não é. Não pode de uma fonte jorrar água salgada e água doce, ou é ou não é, ou é doce ou é salgada. Então, meus amados irmãos, e aquela mulher ria, e eu vi o demônio do adultério, da prostituição naquele WhatsApp, e os demônios da mentira. E quantas postagens que postam no WhatsApp, louvado seja, de mentiras, pregadores que pregam e não vivem o que prega, adultérios, falsas revelações, falsas profecias, e também as violências. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 33, verso 15, glória a Deus, aleluia, que o que anda em justiça e fala o que é reto, e despreza o ganho da opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, os que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. E o que mais você vê nesses WhatsApp é homicídios, homens espancando criança, tanto no WhatsApp como no Facebook. E Deus mostrava muitos crentes caídos, frios espiritualmente. E Deus me mostrava também: meu servo, olha a minha igreja como está. A maioria, não todos caídos, que tem caído, já não tem força mais de orar. Os meus servos que passavam as madrugadas orando, jejuando a Deus, jejuando, orando a mim, hoje estão presos nisso. Aí Deus me mostrou, meus irmãos, o outro demônio que atua nisso,
o tranca-rua das almas. É um demônio que tranca as pessoas, prende as pessoas nisso, que a pessoa fica viciada naquilo e não consegue fazer mais nada. É 24 horas conversando, vai fazer alguma coisa nesse WhatsApp e no Facebook, e não consegue mais viver a vida, não consegue mais orar, não lê mais a Bíblia. Contenda, adultérios. E Deus não está no meio disso. Isso são os instrumentos do diabo na terra para acabar com a igreja. E muitos crentes não estão tendo essa visão, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? E dele ninguém é discernido, só compreende as coisas do Espírito quem tem a mente com Cristo. E a maioria das pessoas que vivem no pecado da vaidade, da arrogância, da soberba, ele não tem o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo tem que ter o fruto do Espírito: paciência, temperança, paz, amor e longanimidade. E quando a pessoa vicia nisso, ela já não tem mais Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se afasta e o diabo toma de conta. Aí entra a soberba. Quando Deus envia os teus servos, aí começam a murmurar. Então, meus amados irmãos, e Deus me mostrava esse tranca-rua trancando muitas pessoas nisso. Tanto é que uma época, quando isso ficou fora do ar, as pessoas ficou desesperadas, preocupado com isso. E Deus mostrava para mim também o outro demônio, o espírito da morte, a morte espiritual de muitos cristãos. Muitos já não vêm mais para a igreja porque estão fixados nisso, não tem mais força de orar, de jejuar a Deus. E o espírito da morte também tirando a vida das pessoas. Quantas pessoas que são casadas, que descobrem que sua mulher o traiu, vai lá e mata a mulher. Organizações criminosas organizando para roubar, para matar através desses aplicativos. Acidentes de carros, pessoas sendo atropeladas por causa desses aplicativos de WhatsApp e o Facebook. E Deus me mostrava, irmãos, o demônio da sensualidade, aquelas fotos que as mulheres pousam seminua, e até mesmo crente fazendo pose com a boca, bico com a boca, sensualidade, atraindo a lascívia, o pecado. E Deus tem se entristecido com isso. O livro de Apocalipse é simbólico, não é literal. E a Bíblia fala, o 666 é o número do homem. Quem lê, entenda. Então, meus irmãos, como assim do homem, né? Que virado um sistema da mente do homem, mas isso são planejados do laboratório do inferno. Se o diabo vir 666 como que ele é, todo mundo vai identificar que é a besta. Então ele vai vir disfarçado. Então, só que eu estou falando aqui não é exatamente do anticristo, mas sim dos seus imitadores. Mas até o fim da palavra eu vou explicar para os irmãos. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Deus me deu essa revelação, mostrava esses demônios atuando. E Deus falou assim: meu servo, até minhas igrejas de doutrina, esse espírito entrou, esse mal entrou, e estão matando a fé de muitos. E os meus servos que têm as visão não estão sendo valorizados, estão sendo rejeitados. Porque o tempo do fim seria tempo de apostasia, o abandono da verdade, o abandono da santidade, o abandono das sãs doutrinas. Espíritos enganadores estariam regendo as igrejas, que Deus diz na palavra. Espírito compreende pessoas, profecias, revelações. Só que esse espírito que o apóstolo Paulo falou é o espírito do engano, o espírito de Satanás, seduzindo e enganando, usando os seus adeptos, os falsos mestres, os falsos pastores, distorcendo as verdades bíblicas e contaminando a mente das pessoas. E Deus me mostrava, irmãos, direitinho esse tridente 666, e debaixo do 666 o símbolo do WhatsApp, do Facebook, da televisão, junto com o Twitter e o Instagram. E Deus me mostrava, meus irmãos, a atitude dos demônios, o tranca-rua, a pombagira, o espírito da morte, a pombagira no WhatsApp, com a mentira, com o adultério,
derrubando o ministério de pastor, e você viu aí tanto pastor homem de Deus que caíram no pecado por causa desses aplicativos. Tá vendo? As pessoas presam nisso. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, ficou difícil para as pessoas que trabalham também, né? E Deus falou assim, meu servo justo viverá pela fé. Eu já te avisei, se você continuar com isso, você será condenado. E quem continuar com isso será condenado. Então, vós já não é mais inocente. Você está avisado. Saia disso. E eu, meus irmãos, estou aqui, louvado seja Deus, trazendo essa revelação de Deus. Quem quiser, faça a prova com Deus. Ore ao Senhor. E todos esses demônios davam gargalhada. Esse sistema é nosso. E nós vamos levar muitos para o inferno ainda. Conosco. Nós não vai sozinho para o lago de fogo. Vamos levar principalmente os crentes. Tá vendo, irmãos? Uma coisa terrível. E pare bem e pense, irmão, como esse negócio é terrível. Você fixa nisso, você tem hora que você não consegue sair. Você não consegue fazer nada, a não ser fazer isso. É o demônio do tranca-rua. Até homens de Deus que são usados por Deus, o diabo tem enganado. Até eu fui enganado. Mas a Deus usou os teus profetas, eu fiz prova, Deus falou comigo e agora eu estou passando a experiência a vocês. Então saiam disso. E quando João diz, irmãos, louvastes a Deus, filhinhos, já é a última hora, como ouviste, que vem o anticristo. Porque o Daniel pregou sobre o anticristo. A Bíblia fala que o anticristo virá do sistema militar, um exército lhe será entregue. E ele terá um poder místico, porque ele estará possuído por Satanás. E destruirá os fortes. Não haverá instituição que poderá batalhar contra ele, porque o dragão, Satanás, estaria nele. Como ouviste que vem o anticristo, João está dizendo, Paulo pregou à igreja tessalônica, o homem do pecado, o filho da perdição. Mas Paulo fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Mas dá uma advertência, todavia, o ministério da iniquidade já opera. Todavia, desde as antiguidades, o ministério da iniquidade, da idolatria, do derramamento de sangue, da rebeldia, sempre atuou no mundo. Então todos esses viés, esse sistema político que apoia o sistema da ideologia de gênero, sistema militar que apoia a ditadura, de comunismo, que mata os cristãos, que fecha as igrejas, sistema ateísta, que blasfema contra Deus, é um sistema do anticristo, que está sendo arquitetado um plano, um cenário mundial, para que a besta do Apocalipse se assente no seu trono. O plano dela é atacar a igreja. Como não pode atacar Deus, toca naquilo que representa Deus. Perseguir, afrontar, acabar, destruir a família, porque destruindo a família e a criança, ele destrói a igreja. E a besta da terra, que é o sistema religioso. Então João está dizendo aqui que, como se ouvisse que vem, quem está por trás dessas autoridades de Roma, que persegue nós aqui, e também que vai perseguir os cristãos mais à frente. E esses falsos profetas, eles são um tipo de anticristo, ou seja, os mesmos espíritos que vai usar a besta do Apocalipse, é que usa esses tais. E a Bíblia fala, irmão, que Satanás, louvado seja Deus, ele vai pôr um sinal na mão e na testa, né? O anticristo. Louvado seja Deus. O 666. Pode ser uma moeda única, uma moeda mundial, um chip, sistema de crédito. Mas vamos falar dos anticristos. Os anticristos dessa época têm imitado ele usando o seu sistema. Como? Porque a Bíblia fala que e foi feita a imagem da besta, para que a imagem da besta também falasse. O que compreende isso, meus amados irmãos, é o sistema tecnológico. Porque a Bíblia diz em Daniel, capítulo 12, lá, verso 4, se me falha a memória, diz que a ciência se multiplicará. O diabo vai usar a ciência, a tecnologia, agora para seduzir as pessoas. E o que tem sido a marca dos anticristos, do sistema que já opera no mundo, do sistema da falsa religião, e do sistema da besta da terra, do mar, que sobe do mar, compreende povos que
7 cabeças e 10 chifres, porque 10 chifres são os 10 presidentes, os reis, os poderosos da terra, os braços direitos do dragão, do anticristo. Os reinos à cabeça e os povos, porque o dragão ele cai derrotado, com grande ira sobre os moradores da terra, e agora convoca os seus auxiliares para juntamente perseguir o povo de Deus, acabar com o povo de Deus. E ele convoca a sua outra e a primeira besta para poder a segunda besta, o sistema religioso que é da falsa religião, os falsos profetas. E a mulher montada na besta é os crentes rebeldes que se apostataram, porque João também fala assim, ó, saíram de nós porque não eram de nós. Então João está falando aqui para a igreja que aqueles que saíram porque não resistiram, não suportaram a perseguição da política e dos falsos profetas, e agora começaram a se aliançar com ele e perseguir. E é o que está acontecendo hoje. Muitos saíram da igreja de sã doutrina e agora usam o sistema tecnológico como WhatsApp, Facebook agora e televisão para perseguir a igreja, caluniando, levando ao falso evangelho. E todos os falsos cristãos, falsos crentes, são aliançados com o sistema do dragão para quê? Perseguir a igreja, porque irou-se o dragão, diz a Bíblia, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Porque o plano, como ele cai derrotado, com o plano maléfico dele antes era aniquilar a antiga aliança, impedir que o Filho do Homem viesse sobre a terra. Ele cai derrotado porque Jesus vem sobre a terra, o verbo se faz carne, ele morre na cruz do Calvário por nós, ressuscita ao terceiro dia, e antes de ascender ao céu, derrama o poder de Deus sobre os seus apóstolos, sobre a igreja, deixa o Consolador convosco, e manda que ide pregar o evangelho por todo o mundo. E agora a função do diabo agora é perseguir a igreja do Novo Testamento, para que não pregue o evangelho, porque quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então agora o diabo usa o sistema, mas só que o anticristo não se manifestou ainda. Está sendo arquitetado um cenário mundial para que ele se assente no seu trono. Então ele está usando os seus adeptos, Satanás está usando os seus adeptos. O diabo quer fazer a imitação de Deus, como Deus enviou João Batista, o pregador, abrindo o caminho para a vinda do Messias. O anticristo, Satanás, está usando o sistema da besta, das duas bestas e da mulher montada na besta, o sistema tecnológico, um cenário mundial, a mente caída do homem, para abrir caminho para que o anticristo se acenda no seu poder. Porque a Bíblia diz, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então os filhos do diabo são todos aqueles que não creem no evangelho, que não creem na palavra de Deus, agora dão lugar a Satanás agora para perseguir os exércitos do diabo na terra. Então, meus amados irmãos, o diabo está usando esse sistema. A Bíblia diz em Efésios 4:30, para nós vigiarmos e guardais, quais nós estamos selados pela promessa, e não entristeçais o Espírito Santo, quais estão selados para a redenção. Então o que o diabo está fazendo? O anticristo escatológico, João diz, como ouviste, ele vai marcar na mão e na testa com o seu sinal. Mas os anticristos dessa época, os falsos profetas e o sistema tecnológico e a besta da terra estão marcando a mão e a testa de muitos com as suas ideologias. Muitos estão aceitando a ideologia do sistema da besta da terra e do mar, aceitando a sua política, aceitando a sua falsa pregação, as suas ideias mal, e com as suas mãos compartilhando, ajudando a perseguir a igreja e a tirar. E aqueles que saíram do meio de nós agora se alicia com eles, botando canal no YouTube, botando canal, usando o Facebook, para agora perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja. Usa as mentiras com falsidades, violências, derramamento de sangue, sem contar as mentiras, falando que aconteceu uma coisa, sendo que não aconteceu. E tem muito crente compartilhando a mentira desses tais. Então é tempo difícil. Então a visão que Deus me deu tem base bíblica no que está acontecendo nos dias de hoje. Então a Bíblia diz, quando vê desolações, abominações no lugar santo, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, e quem vê, fuja.
Aí muitos vão falar, mas eu uso para evangelizar, eu uso para pregar. Usava, meu irmão, como eu estava usando, mas da hora Deus está abrindo nossa mente. Agora, se você continuar, é você e Deus. A Igreja Deus de Amor, diretoria, vigia, vós são homem de Deus, mas ouça essa palavra agora. Sai disso. Você vê a perseguição que a igreja está passando com o sistema do Facebook e das redes sociais. Isso é um sinal de Deus para que a igreja saia disso. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 8, louvado seja Deus. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 8, louvado seja Deus, verso 12. Sobre o que está acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o diabo tem cauterizado a mente de muitos irmãos, muitos pastores, não tem percebido, porque nós temos que fazer igual Paulo fez e Barnabé, mesmo que eles foram separados para pregar a palavra, eles receberam a unção do Espírito Santo, a revelação, louvado seja Deus, mas oraram a Deus, porque Jesus disse, essa casta maligna só sai coração em jejum, oreis e vigieis para que não caia em tentação. Como eu falei na pregação anterior, por mais que você tenha um conhecimento teológico, mas se você não tiver a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, você é enganado. Porque Satanás ele usou versículos da Bíblia para tentar enganar nosso Senhor Jesus. Calcule nós. Mas Jesus venceu ele. Vai-te, Satanás, porque só o Senhor Deus servir, só ele servirá. Então, meus irmãos, olha o que diz a Bíblia no verso 12. Então disse-me, viste o Filho do Homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois diz, o Senhor não nos vê, e o Senhor abandonou a terra, e disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações, e o que eles estão fazendo, tá vendo? Aqui Ezequiel está tendo uma visão de Deus, louvado seja Deus, sobre as abominações que acontecia. Estava acontecendo em Jerusalém, e também uma profecia para os tempos do fim, porque Ezequiel é muito parecido com o Apocalipse, são muito simbólicos. Veja, irmãos, o diabo do Facebook entrando até nas igrejas de doutrina, os cultos sendo transmitidos ao vivo filmado, parecendo com a televisão. Você vê as reportagens, os postos volantes parecido com jornais de televisão, de telecomunicações. Entrevista muito parecido. Então está imitando o sistema da besta. Então esse sistema já estão marcando a mente de muitos, até de muitas igrejas, porque o alvo do diabo é entrar na igreja, cauterizar a mente das pessoas, para que no arrebatamento da igreja você não suba, porque no arrebatamento da igreja só vai ser arrebatado os que têm o Espírito Santo. Então o diabo, Jesus falou, Efésios 4:30, guardai, para nós se santificai, quais estamos selados pela promessa para o dia da redenção. Se vós aceitar esse sistema, não vai ser arrebatado e ficará aqui com o anticristo sofrendo as 7 taças da ira de Deus, na grande ira de Deus que virá sobre a terra. Então o sistema tecnológico da besta, do dragão, do falso profeta, que é a segunda besta, e os falsos cristãos, os seguidores da besta, é acabar com os crentes de doutrina, com os crentes que estão fiel a Deus. Então ele está vindo disfarçado, usando esse sistema. A televisão, primeiro foi a televisão, mas um grande profeta de Deus nessa terra, que Deus levantou e depois recolheu, foi o nosso irmão saudoso, missionário Davi Miranda, pregando contra a televisão. E agora Deus mais uma vez está falando agora sobre outro sistema que é mais que a televisão ainda, mais perigoso, que é o Facebook e o WhatsApp. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, toma cuidado, vigia, porque o Facebook você também não tem como controlar, que mesmo que você coloca lá, aparece propaganda de mulheres seminuas, aparece pornografia, aparece propaganda de cervejas. O WhatsApp sempre, queira ou não, mas estou no grupo ungido, mas sempre lá postam pessoas como satanista lá, invade os grupos com aquelas coisas pornográficas, acontece lá daquelas
com contendas, brigas entre os irmãos, um querendo saber mais que o outro. Por quê? Não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, ele tem mansidão, ele não entra em contenda. Então Deus já está fazendo isso para mostrar para os irmãos que isso não é de Deus. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, não adianta desculpa querer falar, não deixa a soberba entrar no seu coração, aceita essa palavra de Deus. Então, Deus me deu essa visão, esses 3 demônios, espírito da morte, que é o enxu da morte, tranca-rua e a pombagira, que estão atuando e comandando essas legiões de demônios. Veja o que está acontecendo, irmãos. Olha o que aconteceu com muitos pastores que caíram, casamento destruído, acidente por causa dessas coisas. Então, irmãos, aceita a palavra de Deus. Então, como ouviste que vem o anticristo, o João está falando, muitos se têm feito como ele. Então, irmãos, desperte. É a palavra de Deus. É Deus que está falando. Não é o irmão Emerson Nunes que está falando. Então, isso aqui, meu irmão, louvado seja Deus, é um alerta de última hora. O meu Facebook, louvado seja Deus, é desativado. O WhatsApp é desativado. Agora entenda por que eu vinha falando para os irmãos que eu ia desativar o WhatsApp e o Facebook. Está entregue o recado de Deus. Agora, se você quiser receber, amém. Se você não quiser receber, é você e Deus. A minha parte estou fazendo, faço como Paulo disse. Louvado seja Deus, estou livre do sangue de vocês. E aqui Ezequiel fala sobre as câmeras pintadas, que os sacerdotes tinham as câmeras para adorar a Deus. Mas eles transgrediram a lei de Deus, fazendo pinturas de ídolos e adorando. E como que isso tem substituído as igrejas? As televisões nos púlpitos, as filmagens, louvado seja Deus, usando o Facebook, tipo que nem uma televisão. É o sistema da besta enganando. E Deus fala que coisas piores virão, e o justo viverá pela fé, porque a marca do fim será apostasia. E depois o homem do pecado, o filho da perdição, diz Paulo. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, está entregue a mensagem de Deus. E todos aqueles que não aceitar esse evangelho, que rejeitar, vós sofrerão o castigo da ira de Deus naquele grande dia. Estou livre do sangue de vocês. A palavra está pregada. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Que Deus, Ele vai abrir seus olhos. Vai abrir sua mente. Como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como o anticristo, que as suas atitudes... Porque o anticristo, quando ele vir, ele vai promover paz, fazer uma aliança, vai ter poder místico. E o que os falsos profetas estão fazendo? Só prega a teologia de prosperidade, dizendo que tem paz, faz milagres também. Tem os homens de Deus que são usados milagres, mas a besta também faz descer fogo do céu. Tem chifre como cordeiro, mas fala como dragão. Você está vendo acontecer? Sistema político, militar, matando as pessoas. Você vê essas guerras na Síria, Coreia do Norte. É o sistema dela. Então tudo isso é o que ele vai fazer. Mas os anticristos são todos aqueles que são contra a verdade de Deus. E aqueles que murmuram, que rejeita, é porque é aqueles que saíram de nós, porque não eram de nós. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem está operando no coração dele? A Bíblia diz: custais nem comais, nem vos saudeis para não ter parte com as vossas obras. Então Deus está avisando. Se você avisou e ele não quer aceitar, é ele Deus, não contenda. Porque como a Bíblia diz, quem quiser ser contencioso, a igreja do Senhor não tem tais costumes. Quem quiser contender, brigar, discutir, a igreja de Deus não tem tais costume de discutir. O recado está entregue. Aceite se você quiser, você tem livre árbitro. Mas no dia do juízo de Deus, os livros serão abertos e cada um dará conta do que fez. Então, meus amados irmãos, está entregue a revelação que Deus me deu, que não é dele. Ele falou: se você quiser continuar, aí, naquele grande dia, será condenado. Então eu, irmãos, estou compartilhando com os irmãos, né? Foi uma bênção as orações que eu postei. Foi igual Deus falou, cada unção na sua vida. Mas você quer ouvir naquele grande dia aquilo? Apartai-vos de mim? Então todos eles que continuarem aí vão ouvir essa palavra: apartai-vos de mim.
Então Deus está avisando, Deus está falando. Então tome cuidado, igreja. Tome cuidado. Jesus está voltando para vir arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que, se capaz de Satanás, os falsos profetas enganava até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os crentes de doutrina, os crentes da porta estreita. O alvo de Satanás agora no fim é derrubar os crentes de doutrina, os crentes de porta estreita. Ele quer derrubar. Então, mas Deus está alertando, porque é mista que haja as heresias para que o justo se manifeste. Então Deus está avisando o povo. Não é irmão Emerson Nunes que está falando. Glória a Deus, aleluia. É sim Deus. E ai de mim se eu não entregar essa palavra. Louvado seja Deus. Então eu sou como Paulo diz: estou livre do sangue de vocês, quem quiser continuar. Daqui para frente, quem continuar com isso, se estiver pregando, orando, tá tudo em vão, irmão. Tá tudo em vão. Saia disso. Saia disso. Sai desse Facebook, porque o Facebook, o WhatsApp e a televisão foram consagrados a Satanás. E não podemos comer na mesa dos demônios e no cálice de Deus. Ou é ou não é. Então, a partir do momento que você sabe que ali é mal, você não tem que participar. Então saia disso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sou grato a Deus pela vida do nosso irmão pastor Eduardo Santos, pela vida do nosso irmão pastor Edson, pastor Daniel. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E estamos juntos, irmãos, pregando contra esse sistema da besta, sistema tecnológico da besta. Vamos pregar, porque é vindo e hora o dia do juízo de Deus sobre toda a terra. Porque o dia da ira de Deus, irmãos, louvado seja que Jesus vim, louvado seja Deus, com a sua ira sobre aqueles que ficarem aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que será dias, louvado seja Deus, terríveis para aqueles que ficarem. Será dias terríveis, louvado seja Deus. E Deus, ele fala, irmãos, que o sol se torna-se negro como um saco de crime, e a lua como um sangue, e as estrelas cairão pela terra como figueira quando abalada, e por vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar, e os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todos os escravos e todos os livres, esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram monte aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, da ira deles, e quem que pode sustentar-se? Está vendo, irmãos? E todo aquele que aceitar, irmãos, louvado seja Deus, o sistema da besta, tais beberão do cálice da ira de Deus. E que a Bíblia também diz, Apocalipse 14:9, seguiu-se esse outro anjo terceiro, dizendo: louvado seja Deus, glória a Jesus, dizendo com grande voz. Presta atenção, irmãos, se vocês continuar nisso, aceitando, mesmo com essa revelação que Deus me deu, olha a profecia de Deus: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Quem vai estar no inferno, atormentando o inferno? Satanás. Não. Que o diabo vai estar sofrendo do mesmo jeito que todos foram condenados. Sabe quem vai estar no inferno? A ira de quem? A ira de quem vai estar no inferno? A ira diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está vendo? Você que tem a fé de Jesus, tenha paciência, irmãos. Como Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração.
Irmãos, vocês já perceberam que nesses tempos do fim agora, quantos servos de Deus está recolhendo? Deus recolheu o saudoso missionário Davi Miranda. Deus está recolhendo muitos homens de Deus. Deus recolheu a minha saudosa mamãe, irmã Herculana da Silva Nunes, que foi uma grande mulher de Deus, que me educou, me ensinou o caminho da porta estreita, que orou muito pela minha vida. Meu pai era um macumbeiro, um feiticeiro, e ela sozinha ali buscando a Deus na igreja, a Jesus. Deus libertou meu pai, Valdemar Dulce, tirou ele dos vícios, do álcool e da feitiçaria, e fez dele um pregador, e depois me converteu a mim. Louvado seja Deus. E hoje estou servindo a Deus, eu e meu pai e minha mãe foi com Jesus. E se cumpre também, ó. Depois que Deus fala dos guardas do mandamento de Jesus, Deus fala assim, ó: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Bem-aventurado é esses, irmãos, que nesse tempo agora, de um princípio de dores, que Deus está recolhendo para a glória. Porque, meus irmãos, nesse princípio de dor, o ataque poderoso da besta, do sistema da besta, do mar e da terra, que estão armando um cenário mundial para que o anticristo se acenda, está perseguindo a igreja. Mas Deus tem uma palavra poderosa para a igreja de Cristo. E eu encerro com ela. Pedro, nessa pedra eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aqueles que guardam os mandamentos, que estão revestidos da graça do Espírito Santo de Deus, jamais seremos vencidos, porque nós estamos com Deus, o mesmo Deus que usou Josué para derrubar as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que usou o profeta Elias, que venceu os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, falsos profetas de Azera, que comiam na mesa de Jezabel. O mesmo Deus que usou Gideão com 300 homens e venceu os 10.000 amedianitas, é o Deus que vai usar agora os poucos homens e mulheres de Deus que estão na terra, porque são poucos, porque quem teria sucesso são os falsos profetas, porque Jesus falou que eles enganariam muitos, porque a porta estreita, poucos entram por ela, e o caminho largo, muitos que entram por ela. Então esses poucos que estão fazendo a diferença, que estão sofrendo perseguição, bem-aventurados somos nós, porque nós estamos vencendo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, porque o que está no mundo é criatura, mas o que está em nós é o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então fique em paz, irmãos. Uma palavra de conforto, Jesus também diz: quando ver essas coisas acontecer, erguei vossa cabeça, olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Então suporte, irmãos, porque aquele que suportar até o fim será salvo. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Você, meu irmão, quer fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus, faça agora um concerto com o Senhor. Está explicado agora por que eu saí do WhatsApp e do Facebook. Louvado seja Deus. Está aí, irmãos. Quem lê, entenda, diz a palavra. Diga assim comigo: meu Deus, meu Pai, eu estava inocente, mas obrigado por essa palavra. Eu faço um concerto com o Senhor neste momento e prometo abandonar o WhatsApp, o Facebook e muitos que estão na televisão. Os que estão na televisão agora, prometo abandonar a televisão e seguir o Senhor, porque o justo viverá pela fé. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos.